Olá pessoal, com esta videoaula hoje nós damos início à segunda etapa das atividades não presenciais. Na última videoaula nós tratamos da primeira lei de Newton e mostramos uma forma de enunciá-la relacionando a ideia de inércia com a capacidade dos objetos, a propriedade que eles têm de se manterem em seu estado de movimento. Veja, repouso ou movimento. E não é qualquer movimento, é um movimento em linha reta com velocidade constante. Ou seja, são situações em que não ocorrem alterações com o objeto. Ou ele permanece parado, ou ele permanece em movimento em linha reta. Hoje nós vamos estudar o conceito de força. O conceito de força vai permitir que a gente entenda como, então, um objeto muda o seu movimento. Se pela primeira lei de Newton os objetos têm a propriedade de manterem o seu estado de movimento, de que forma então ocorrem mudanças no estado de movimento de um corpo? Esse é o objetivo da aula de hoje. Então, o enunciado da primeira lei de Newton, a gente pode colocar ele de diferentes formas, mas nós vamos agora adotar esse enunciado aqui, já o expusemos na última videoaula, e a partir de agora nós vamos, sempre que fizermos referência à primeira lei de Newton, colocar nesses termos que estão aqui. Se estudarmos pelos livros, nós vamos ver que, dependendo do livro, o enunciado pode aparecer com uma forma um pouco diferente, mas a essência do enunciado é a mesma. Então, todo o corpo persiste em seu estado de repouso ou de movimento uniforme em linha reta, a menos que seja obrigado a mudar aquele estado pela ação de forças impressas sobre ele. Esse é o conteúdo da primeira lei de Newton, é conhecido como princípio da inércia. Então tem uma condição aqui, né? O objeto persiste em seu estado de repouso ou de movimento uniforme em linha reta, a menos que seja obrigado a mudar aquele estado pela ação de forças impressas. Hoje nós vamos então ver o que é a força impressa, que o Newton vai considerar ou chamar dessa forma. Então temos aí um objeto, ele tem uma massa de 5 kg, tem uma velocidade de 2 metros por segundo e está se movendo ao longo dessa linha reta, uma trajetória horizontal. Então, uma pergunta: o que deve ocorrer para que o estado de movimento desse corpo se modifique? É a pergunta que nós queremos responder. Se os objetos têm a tendência a manter o seu estado de movimento, como é que podem ocorrer, então, mudanças? Por exemplo, um aumento de velocidade. O objeto estava se deslocando a 2 metros por segundo, ou seja, 2 metros a cada segundo, e depois de 4 segundos a velocidade dele é maior do que era antes, e agora ele se move, portanto, a 6 metros por segundo. Então, como que uma mudança como essa pode ser produzida? Das nossas experiências cotidianas, nós sabemos como fazer para a velocidade de um corpo aumentar. Nós o empurramos. Mas veja, vamos agora nominar as nossas ações no nosso dia a dia, de empurrar e puxar as coisas com a nomenclatura um pouco mais voltada para as ideias da física. Então, as alterações de movimento, dentre elas, aumentar de velocidade, não é a única alteração que pode ocorrer no movimento. Mas, por enquanto, nós vamos discutir a mudança no valor, o aumento, por exemplo. As alterações de movimento são causadas por interações. Então, a palavra está destacada porque esse é o termo que nós vamos, dentro do contexto da física, empregar para explicar ou para descrever que um objeto está tendo seu movimento alterado. Se o movimento de um objeto está sendo alterado, significa que ele está sujeito a interações. O que é uma interação? A interação é o ato de empurrar ou puxar alguma coisa. Então veja, a interação se dá na região de contato aqui, onde o dedo toca o objeto e o empurra, nós temos aqui uma interação acontecendo. Então, enquanto nós tocamos no objeto e o impulsionamos, nós estamos interagindo com ele e ele conosco. Então, as interações resultam da ação de um corpo sobre outro. É assim que nós vamos dizer que estamos empurrando ou puxando as coisas dentro do contexto da física. Há uma ação de um corpo sobre outro. E a força, o conceito de força para nós vai ser uma medida dessa interação. As interações podem ser mais ou menos violentas, mais ou menos intensas, elas podem produzir mais ou menos aumentos de velocidade. Então, tudo vai depender do quão intensa é a forma como a gente empurra ou puxa um objeto. Então, veja, precisamos colocar isso em termos matemáticos. Então,
uma das ideias, a ideia do Newton é chamar a medida da interação de força. Então, se eu quero saber se uma pessoa está empurrando ou puxando com muita intensidade, bom, nós vamos designar essa intensidade de força. Então, força é uma medida da intensidade da interação entre dois corpos. Medir uma força significa medir o quão intenso uma pessoa está empurrando ou puxando alguma coisa. Então, vamos ver como faz essa conta. Bom, retomando o conceito de quantidade de movimento, né, antes do objeto ser impulsionado, ele estava andando a 2 metros por segundo e ele tem essa massa aqui. Então nós podemos calcular a quantidade de movimento antes. Antes de quê? Antes de ele sofrer a ação da mão da pessoa, né, de um agente que o esteja empurrando. Então a equação da quantidade de movimento é a massa, é o produto da massa pela velocidade, e eu estou colocando aqui o termo A para indicar que é a quantidade de movimento antes do objeto sofrer a interação. Então, se fizermos as contas, substituindo a massa, que é 5 kg, e a velocidade, que é 2 metros por segundo, nós vamos ter uma quantidade de movimento de 10 kg metro por segundo. Essa era a quantidade de movimento antes da interação. A partir do momento que o objeto passa a ser empurrado, ele vai então ter um aumento na sua velocidade. E 4 segundos depois, então veja, o objeto é empurrado por 4 segundos, a velocidade dele aumenta para 6 metros por segundo. Então calculamos a nova quantidade de movimento dele, ou seja, a quantidade de movimento depois de sofrer a interação com a mão da pessoa. Então, QD é a quantidade de movimento depois, igual a massa vezes a velocidade. Como o objeto teve um aumento de velocidade, então aqui nós vamos ter uma outra velocidade, né? 6 metros por segundo. A massa não se alterou, então o produto da massa pela velocidade, 5 vezes 6, nós temos então a quantidade de movimento de 30 kg metro por segundo. Essa é a quantidade de movimento depois da interação. Então veja, o que nós temos aqui? O Newton vai chamar ou vai definir a ideia de força a partir de um cálculo. O que é o cálculo? É a medida da variação da quantidade de movimento ao longo do tempo. Então veja, inicialmente o objeto tem essa quantidade de movimento, 10 kg vezes metro por segundo. Devido à interação, o objeto tem um aumento na sua velocidade, consequentemente a quantidade de movimento dele ficou maior. Então a quantidade de movimento tendo sofrido uma variação, ao longo de um certo tempo, o Newton vai chamar de força essa relação entre variação de quantidade de movimento e variação de tempo. Colocando essa ideia em termos matemáticos, a equação da quantidade de movimento ficaria, a equação da força e a sua relação com a quantidade de movimento ficaria então com essa estrutura. A força, que é a medida da interação, é a variação da quantidade de movimento dividido pelo tempo, né, em que essa interação ocorreu. Eu vou mostrar em breve alguns cálculos para vocês verem esses valores numéricos, né? Então, nesse problema aqui, por exemplo, se nós pegarmos o aumento da quantidade de movimento, perceba, né, o que vai aqui é o ΔQ, e o delta na física representa a variação. Pode ser uma variação para mais ou uma variação para menos. Mas o fato é que se aumentou de 10 para 30, nós tivemos uma variação de 20. Então é isso que está sendo expresso aqui. E o intervalo de tempo, ou a variação de tempo, foi de 4 segundos. Então, aqui embaixo, 4 segundos. Quando dividimos os números, né, 20 por 4, vamos poder operar tranquilamente. Já as unidades nós não podemos fazer a parte aritmética, mas nós podemos operar com as unidades também, vou mostrar em breve. Então aqui na parte de cima, reafirmando, né, nós temos a variação, que é o aumento de 10 para 30, é um aumento de 20 kg metro por segundo, e aqui embaixo nós temos o tempo que a interação demorou. Dividindo os números, 20 por 4 dá 5. E dividindo as unidades, kg metro por segundo por segundo, vai dar kg metro por segundo ao quadrado. Então essa é uma unidade um pouco incômoda de nós ficarmos pronunciando e escrevendo, e isso aqui vai ser chamado de Newton.
vai ser definido como Newton. Então a unidade de força é Newton, em homenagem, evidentemente, ao Isaac Newton, né? E ela deriva dessa combinação de unidades que resulta da divisão da quantidade de movimento, que é quilograma metro por segundo, pelo tempo, que é segundo, como vai resultar em algo meio esquisito, né? Quilograma metro por segundo ao quadrado. Então é preferível chamar isso aqui de Newton para simplificar até mesmo a pronúncia e a escrita, né? Então essa força que atuou da mão da pessoa sobre o objeto, ela vale 5 newtons e ela significa que, ou ela está representando, né, ela significa e representa a variação da quantidade de movimento ao longo do tempo em que o objeto foi empurrado. Evidentemente, né, se nós quisermos empurrar com mais força, nós diríamos assim, né, nós iríamos perceber que o objeto iria adquirir uma velocidade maior depois de 4 segundos, evidentemente, né, porque mais força significa produzir uma variação de quantidade de movimento maior no mesmo espaço de tempo. E veja, é importante levar em conta a massa e a velocidade, porque se nós fizermos o mesmo tipo de experimento, né, aumentar a velocidade de um corpo de 2 para 6 metros por segundo, mas se esse corpo não tiver 5 kg, tiver 10 kg, por exemplo, nós vamos ou precisar de mais tempo para fazer isso, ou, se quisermos fazer no mesmo tempo, teremos que aplicar mais força. Por isso que nós não definimos a ideia de força só com base no conceito de velocidade. É necessário levar em conta também a resistência que o objeto vai oferecer para ter a sua velocidade aumentada, e isso se faz através da massa. Então poderíamos enunciar a segunda lei de Newton da seguinte forma, também conhecido como princípio fundamental da dinâmica. A mudança da quantidade de movimento é proporcional à força motora impressa e é produzida na mesma direção e sentido de ação da força. Então, a mudança da quantidade de movimento é proporcional à força motora. A força motora é a força que tende a alterar o movimento de um objeto, né? E essa força a gente chama de impressa porque ela requer o contato com o objeto. Você tem que encostar no objeto, né? Nós não somos capazes de empurrar uma coisa sem encostar nele. Algumas pessoas poderiam dizer, mas se eu soprar sobre o objeto, não estou encostando nele. Não, claro, mas você está se utilizando do ar e o ar vai ter que encostar no objeto para poder empurrá-lo. Então, nesse momento, a nossa discussão gira em torno de forças impressas, que são forças que resultam do contato entre dois objetos. Então, para esclarecer melhor, né, aqui uma figura para tentar mostrar com um pouco mais de clareza, nós normalmente não vamos desenhar as mãos, né, que atuam no objeto antes ou depois. Nós vamos no lugar da mão ou de qualquer outra coisa que esteja tocando esse objeto, nós vamos desenhar uma flecha ou uma seta, como queira, e isso vai representar a força. Essa força atuando nessa velocidade vai produzir um aumento, né, nessa velocidade do objeto. Então antes ele se move com a velocidade inferior e depois se move com a velocidade superior. Evidentemente, né, se nós empurrarmos contra o movimento do objeto, nós iremos ver que a sua velocidade, em vez de aumentar, irá diminuir. E aqui embaixo a equação matemática que tem a ver com essa sentença aqui, né? A segunda lei de Newton pode ser enunciada na forma textual ou na forma matemática. Aqui tem um detalhe importante, né? A mudança na quantidade de movimento é produzida na mesma direção e sentido de ação da força. Se eu empurrar na direção e sentido que o objeto já está andando, eu vou ver um aumento de velocidade. Esse é o caso mais simples. Mas nós podemos ter o objeto movendo-se na direção horizontal, né? E podemos empurrá-lo verticalmente para cima. Então veja, a mudança vai ocorrer na direção em que nós empurrarmos o objeto. E aí a situação é um pouco mais complexa do que essa que eu estou descrevendo, quando se empurra o objeto na direção em que ele já está andando. E esses casos particulares serão vistos cada qual no seu tempo. Por hora nós começamos pelo caso mais simples, que é quando a força atua na mesma direção que o objeto já está se movimentando. Bom, nós então, apenas reforçando, né, nós vamos considerar a partir de agora que força é uma medida da interação entre dois corpos.
Se eu ponho a mão no objeto e eu empurro, eu estou produzindo uma variação na sua quantidade de movimento, e dependendo de quanto tempo eu levar para fazer isso e de quanto eu variar a quantidade de movimento do objeto, eu posso, a partir dessas duas informações, definir uma quantidade que nós vamos chamar de força. Então, força é uma medida da interação entre dois corpos.